Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Kirodara. Prazer em conhecer você, né? Se você não é meu inscrito, aproveite e se inscreve agora. Eu posto vídeo todos os dias aqui, tem conteúdo sobre espiritualidade, autoconhecimento, resenhas de produtos de beleza. Inclusive, eu fiz essa maquiagem pra vocês, né? Pra quem se interessa. E tem vários vídeos também sobre temas, né, mais voltados para espiritualidade, religião e bichinhos, porque eu sou apaixonada pelos meus filhos de pata. Então, é um canal assim bem abrangente, né? Fala sobre bastante coisa. O vídeo de hoje, gente, eu não escrevi nada, né? Esse vídeo é basicamente igual os meus vídeos antigos, né? Que eu pensava em um tema e aí eu ligava a câmera e começava a falar. É basicamente isso que eu tô fazendo agora. Eu não tenho um plano do que eu vou falar pra vocês, eu não tenho nada anotado, eu não tenho, como é que se diz? Uma lição pra passar pra vocês nesse vídeo, assim, porque geralmente, né, eu faço vídeo e aí eu sempre conto as minhas experiências e o que eu aprendi com essas experiências. E esse vídeo, gente, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre experiências sobrenaturais. Eu sei que tem gente que acredita, que tem gente que não acredita, né? Ai, fantasma, ai, não sei o que, capiroto e mais um monte de coisa. Eu não sei nem como começar de fato a falar sobre isso, mas o fato é que eu acredito que existe, até porque eu tive contato com o sobrenatural desde muito cedo, tá? Eu já falei pra vocês, já fiz vídeo, né, sobre mediunidade, tipos de mediunidade, tipos de pessoas sensitivas, né? Então, desde criança eu sempre tive muito isso comigo. Eu demorei a ter coragem de falar isso aqui no canal, gente, porque é um assunto que, assim, é muito íntimo. Além de ter questão muito íntima, também tem questão religiosa, e tem muita gente que é preconceituoso e que, sabe, fica cagando regra e falando um monte de besteira, principalmente nos vídeos que eu faço mais voltados para a espiritualidade, o que é uma coisa que me deixa muito triste, sabe, porque os vídeos são feitos com muito amor e carinho, né, para falar das minhas experiências e dos meus aprendizados, que eu gosto de dividir com vocês. E para alguma forma ajudar vocês a se conectarem com vocês mesmos, a se conectarem com Deus, com o mentor de vocês, com o que realmente vocês acreditam, sabe? Independente da religião de vocês, eu nunca preguei nada no sentido de, você tem que se converter, ser isso, aquilo. Não, cara, você tem que ser a sua melhor versão, sabe? Inclusive, eu tenho alguns amigos até que são ateus e, tipo, por mim tudo bem, sabe? Mas eles também respeitam que eu acredito em um monte de coisa, então eu acho que o respeito é a base de tudo. Como acontece, gente, essas experiências sobrenaturais, né? Muita gente relata essas experiências ouvindo vozes, vendo vultos, vendo imagens e fotografias, né? Muita gente antigamente, né, quando eu era novinha, eu lembro que eu gostava de entrar no site assustador pra ficar vendo as fotos que supostamente apareciam fantasmas, né? Porque eu queria entender se eles realmente apareciam nas fotos e eu queria ter noção se as coisas que eu via, tipo assim, real acontecendo e tal, se eram parecidas com aquelas coisas que falavam que eram sobrenaturais, que eram fantasmas, que apareciam em foto, que apareciam em vídeo. Então, eu acabei tendo muito curiosidade por isso desde muito cedo, né? Eu lembro que quando eu era bem pequenininha, às vezes chegava visita na casa e aí as pessoas ficavam incomodadas porque eu ficava vendo pessoas e eu ficava vendo às vezes sombra do lado das pessoas que estavam na minha casa. E aí às vezes eu falava ou ficava com medo, né, dependendo do que eu tava vendo, e às vezes eu ficava com medo da pessoa que vinha me cumprimentar quando eu era pequenininha, tinha 4, 5 anos, e eu não sabia explicar. E aí às vezes eu apontava, eu falava que era o bicho, que era o monstro, que era qualquer coisa assim, e os meus pais, eles achavam que era coisa de criança, né, ainda mais que eu era muito pequena, então não levavam a sério, né. Então assim, à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo mais esses acontecimentos e aí
eu fui tentando entender, né? Óbvio que eu tinha muito medo. E aí eu comecei a conversar muito com a minha avó. E a minha avó tinha mediunidade também bem forte, sabe? Então eu consegui muito esclarecimento, entender muita coisa conversando com a minha avó, sabe? A gente tem uma ligação assim muito incrível. E eu sou apaixonada pela minha aquariana do amor até hoje. E sério, eu agradeço a Deus de verdade pela oportunidade, né? De ter vindo aqui para esse plano material tendo a minha avó. E eu sei que ela acompanha, acompanha as minhas irmãs e tal até hoje. Às vezes eu sinto a energia dela perto da gente. Já aconteceu de eu ver ela em cômodos e tal. E não, gente, não tenho medo, até porque é alguém que eu amo muito, tá? Então, de boa. Mas enfim. E aí, gente, eu vou contar algumas coisas que aconteceram assim de forma rápida para o vídeo também não ficar muito longo. Se vocês quiserem mais histórias sobrenaturais de coisas que aconteceram comigo, eu também posso gravar um vídeo sobre isso. Mas eu posso falar assim 2 eventos que me marcaram bastante quando eu era pequena. 3 eventos, vou contar 3. O primeiro evento foi quando eu tava brincando no quintal de casa, perto das roseiras e tal. Eu gostava de brincar perto das plantas e eu tava lá. E aí eu senti um vento meio, sei lá, passou um vento meio frio, meio estranho assim. E eu tive o reflexo de olhar, né? Eu tô aqui, tipo, aqui tá a planta, eu tô sentada no chão de terra, com as minhas bonecas, sinto o vento, e aí eu tô aqui olhando pras minhas bonecas aqui e do nada, tipo, fiz aquela coisa assim de levantar a cabeça e olhar adiante. Quando eu olhei adiante, gente, eu vi o portão de casa, o portão do quintal, abrir. E na hora que ele abriu, eu vi uma sombra branca passando, entrando. E aí eu não entendi direito o que era. Eu tomei um susto, eu pensei assim, meu Deus, um fantasma. Tipo, tinha o formato de gente, mas não tava completo, sabe? Eu não conseguia, tipo, ver rosto, ver o que tava vestindo, ver nada. Era mais como se fosse um vulto, assim, de cor clara, como se fosse um branco, sabe, assim. E aí foi, assim, uma imagem, tipo, muito rápida mesmo. Eu tomei um susto, e aí, tipo, foi uma coisa, assim, que sumiu. Eu levantei, fiquei olhando, assim, no quintal e não tinha nada, eu fui lá e fechei o portão. Outra coisa também que aconteceu foi pouco antes da minha avó morrer. Eu peguei dengue, teve um surto de dengue, gente. Isso foi final de 2001, mais ou menos dezembro de 2001. Foi quando minha avó já morava, né, lá na casa. Que ela não tava morando mais na casa dela, porque ela tava bem velhinha e tava precisando muito, assim, de cuidados e tal. Então ela foi morar lá na casa com a gente, né, no caso, na casa dos meus pais. E aí, eu dormia numa cama de casal com a minha avó e a minha mãe dormia num beliche do lado, no beliche de baixo. Meu irmão dormia no beliche de cima, minha mãe dormia no beliche de baixo. A gente morava numa casa bem pequenininha, então as camas ficavam assim, tipo, uma cama colada na outra com espacinho assim, ó, pra passar, pra vocês terem ideia. E aí, eu tava me recuperando da dengue, a minha avó acho que eu não tinha pego ainda, não lembro se estava no começo, e a minha mãe tava muito doente. E eu vi, gente, um gato em cima da minha mãe. Sendo que uma coisa muito importante falar pra vocês, na minha casa, minha mãe nunca gostou de bicho. Assim, minha mãe não maltrata bicho, mas ela não é achegada a bicho, entendeu? A minha mãe não é o tipo de pessoa que tem animal de estimação. Os animais com que ela conviveu dentro de casa era porque eram meu, ou do meu pai, ou de alguma outra pessoa da casa, né? Como, por exemplo, na época que ela era criança, né? Que os irmãos dela tinham cachorro, minha avó tinha gato, coisa assim. Mas nunca dela mesmo, sabe? E aí, o meu pai, ele tinha galinha no quintal, pato no quintal, passarinho preso em gaiola. E, obviamente, que gatos não seriam bem-vindos ali. E naquele momento que eu vi um gato em cima da minha mãe, afofando assim em cima dela, assim, e deitando em cima da minha mãe, eu fiquei desesperada. Eu pensei assim, gente, se meu pai vê isso, meu pai ele vai jogar esse gato longe, né? Porque uma vez apareceu um gato em cima da gaiola,
de um dos passarinhos do meu pai. Isso é muito triste de contar. Não gosto de lembrar de falar um troço desse, mas enfim. O meu pai viu, ele pegou o bicho pelo rabo e jogou lá lá longe. Então assim, é uma cena que não é nada agradável de lembrar e de falar sobre isso. E aí, quando eu vi aquele gato em cima da minha mãe, eu fiquei desesperada. Eu fiquei pensando assim, gente, se ele ficar miando ou se ele ir pra sala, que meu pai dormiu na sala, o meu pai vai acabar matando ele. O que eu faço? Né? E aí, eu tive a ideia de tipo assim, de acordar minha avó. Isso era de madrugada. Eu peguei, cutuquei minha avó e falei assim, vó, o que eu faço? E aí eu falei, vó, tô vendo um gato. Tipo, entrou um gato aqui em casa, tá em cima da minha mãe. E a minha avó era mais entendida, né, dessas coisas e tal. Ela também percebeu a presença do gato ali. Ela falou que era pra eu me acalmar, que não ia acontecer nada e tal. E aí ela me explicou no dia seguinte que, na verdade, o que a gente estava vendo era um ser espiritual e não um ser material. Então, assim, não tinha um gato, animal, gato de verdade dentro da minha casa. Era tipo assim, era um espírito, gente. Não tem outra palavra. Era um espírito em formato de gato que tava ali pra proteção da minha mãe. E aí foi muito bom, porque foi quando eu comecei a conversar mais sobre esses assuntos com a minha avó e entender um pouquinho sobre o que estava acontecendo comigo. Já que antes, todas as vezes que eu via alguma coisa, que eu tentava falar alguma coisa com a minha família, eles achavam que era por causa de filme, que era desenho, que era qualquer coisa, sabe? E até porque eu era apaixonada pelos desenhos do Coragem com a Covarde, Scooby-Doo e tal. Então, como tinha essa temática sobrenatural, os meus pais acabavam acreditando que era influência dos desenhos, sabe? Ou de filme, e não que era uma coisa real que estava acontecendo comigo. Então, foi bem difícil. Eu nunca tive uma conversa aberta com meu pai sobre isso, nem muito com os meus irmãos. Eu comecei a falar um pouco mais com os meus irmãos já na fase adulta, já sobre isso, até porque eles também tiveram algumas experiências e que a gente compartilhou essas experiências e tal. E, gente, depois disso aconteceu uma outra coisa, né? Eu falei que ia contar 3 histórias pra vocês. A terceira, assim, foi uma coisa que foi tipo assim, a mais assustadora de todas, que às vezes eu reflito sobre isso e me dá assim uma angústia, me dá um pouco de medo, que foi quando a minha avó, eu não lembro se a minha avó já estava morta ou se a minha avó estava morrendo, estava muito doente, algo assim. Uma visita, gente, foi lá ver como é que ela tava. E aí a minha mãe foi fazer café, né, pra visita. E tanto eu quanto a minha mãe, a gente enxergou mais gente na casa, sendo que, tipo, não tinha mais gente na casa, só tinha eu, minha mãe, a mulher que foi visitar minha avó e a minha avó, e os bichos do quintal. Então, assim, tinha a sombra, gente, de um homem alto, com uma roupa clara, tipo, perto da porta do quarto. O que era, não sabemos. E assim, eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi pouco tempo depois a minha avó desencarnou. Eu tenho um pouco assim de confusão porque esses dias foram dias muito intensos, muita coisa acontecendo, né? Eu só tinha 11 anos de idade. E a morte da minha avó, né? O desencarne da minha avó foi uma coisa que me marcou muito até hoje, né? Eu acho que só fazem uns 2 anos, 2, 3 anos que eu comecei a estudar mais espiritualidade e a me acalmar mais um pouco, pra conseguir falar isso pra vocês sem estar chorando, entendeu? Porque antes, até uns anos atrás, quando eu tocava nesses assuntos assim, principalmente falando da minha avó e do desencarne dela especificamente, eu chorava muito, ficava muito desesperada, de saudade, de medo, de angústia, de tudo. Eu quero saber de vocês, gente, se vocês já tiveram experiência sobrenatural, se vocês querem que eu fale mais sobre isso aqui no canal, sobre outras experiências, porque assim, como eu disse, isso começou desde quando eu era muito pequena, e então aconteceram muitas vezes, né, até hoje acontece. Então assim, o que não falta é história tanto dentro da minha família,
né, quanto com pessoas conhecidas e, claro, coisas que aconteceram diretamente comigo, que eu posso dividir com vocês. Eu resolvi me abrir mais, falar mais sobre isso aqui no canal, porque, não sei, gente, eu creio que pode ter pessoas passando por essas situações e não estão sabendo o que fazer, sabe? Não estão sabendo com quem conversar, não estão sabendo como evoluir isso, né? Tem pessoas que entram para religiões para evoluir, tem gente que estuda por conta própria. Enfim, eu não tô aqui para falar o que é melhor, o que é pior para vocês, mas é importante a gente entender o que tá acontecendo com a gente, sabe? Principalmente se você vê coisas, ouve coisas e tal. Eu sei que vai ter gente que vai falar, ai, nossa, isso é gente querendo tomar dinheiro dos outros, ou então isso sei lá, gente esquizofrênica e tal. Eu acredito, gente, que existe gente assim com doenças, né? Mentais e que sejam esquizofrênicas e tal, mas eu acredito que até mesmo essas pessoas podem ter algum cunho espiritual por trás, sabe, na explicação. Então é isso, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, eu espero que vocês tenham entendido, né? Como eu disse, não é um vídeo assim com uma mensagem, com uma grande mensagem nem nada, é mais mesmo compartilhando um pouquinho das experiências que eu tenho. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não esquece, gente, de curtir, compartilhar com um amigo ou com amiga que possa ter interesse no tema, tá bom? E se inscrever no canal, porque eu posto vídeo todos os dias. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima!